Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Estamos aqui no nosso devocional Descobertas e eu espero que Deus nessa manhã te abençoe e te fortaleça por meio da oração, da adoração, mas também através das Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, onde nos encontramos, e vamos compartilhar o capítulo 19, 20 e 21. Deuteronômio, capítulo 19. Esses três capítulos, eles vão falar muito sobre a justiça de Deus. O foco deles está voltado para a justiça. Deus é o Deus que ama a justiça. Ele é justo, Ele é o justificador. Deus odeia toda e qualquer injustiça. Deus é santo e a ideia da santidade revela a justiça, a verdade, a equidade, aquilo que é bom, que é correto, que é honesto. E como a justiça de Deus vai ser exercida num mundo caído, como numa sociedade, numa cultura caída, que é a cultura, no caso aqui do povo de Israel e de qualquer outra cultura no mundo, como a justiça de Deus vai trabalhar, vai ser exercida no meio de uma humanidade caída, de uma humanidade que se volta para o pecado e comete pecados. Então nós não temos um estado de justiça pleno e a justiça de Deus vai interagir, vai reagir a todo esse estado de injustiça, de erro, de limitações, de coisas que Deus não planejou e não quis que a humanidade vivenciasse, como o pecado e as injustiças. E aí vamos ver como a justiça de Deus vai interagir em todas essas questões. E o primeiro ponto do capítulo 19 é aquela pessoa que, um cadáver que foi morto, que foi achado no meio da estrada. Então, o que você faz? Não tem, hoje não, a gente tem um monte de câmeras, um monte de lugar, quando acontece um crime, provavelmente a gente já sabe mais ou menos, o cara passou por tal câmera, um carro, enfim. Então a gente tem como identificar, é muito mais fácil hoje, mas naquela época o que se fazia? Então não há simplesmente um corpo morto jogado no meio da estrada, não é simplesmente foi um evento que aconteceu e a gente não tem nada a ver com isso, ou Deus não está preocupado com essa pessoa, e provavelmente é alguém que não é de nenhuma comunidade ali perto, não é ninguém de uma comunidade, de uma cidade que está próximo, porque ninguém é identificado, nenhuma família encontrada que identifique aquele corpo, que identifique aquela pessoa que está morta no meio da estrada. Então, a cidade mais perto daquele corpo, os anciãos e os sacerdotes vão tomar aquele corpo e vão enterrá-lo, vão pegar uma ovelha, uma vaca que não trabalhou, e irão até um riacho de águas correntes, e lá vão matar aquela vaca, colocando as mãos sobre ela e lavando as mãos com a água também, e dizendo: nós não temos parte no sangue, nós não somos culpados pela morte dessa pessoa. Às vezes nós vemos essas coisas acontecendo no mundo, e às vezes imagens que chocam a gente, principalmente na China, quando pessoas são mortas ou atropeladas, e as pessoas não fazem nada, a pessoa está ali morta, ou foi atropelada, ou sofreu um acidente, e as pessoas vão transitando em meio àquela situação, e não faz diferença nenhuma. Isso é totalmente abominável diante de Deus. Veja, ali está um corpo que já não tem mais vida, mas Deus está preocupado quem é aquela pessoa, como aquela pessoa morreu, o estado que aquela pessoa está, se há injustiça ou não, se foi um assalto ou não, se foi um acerto de contas ou não. Então assim, Deus não banaliza a vida, Deus não banaliza o estado da morte de um corpo que esteja ali. Deus é o Deus da justiça, Deus não aceita
a injustiça. Deus, a Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do ímpio. Então, há todo um cuidado de Deus em toda essa situação. Veja, Deus é um Deus da justiça, Deus é um Deus que não quer que uma cidade ou uma liderança tenha culpa no sangue de uma pessoa. Então Deus está preocupado com essa situação e o povo de Deus também deve estar preocupado. A igreja não pode, o cristão não pode ver a morte das pessoas e simplesmente achar que aquilo é comum, normal, e é mais um corpo, é mais um indigente jogado. Não, Deus ele é um Deus de justiça, Ele odeia a morte e Ele não quer que a injustiça seja algo que esteja acontecendo e que se torne algo natural. Logo em seguida, o texto sagrado vai falar das falsas testemunhas, que Deus não deseja de forma alguma que haja injustiça, e a injustiça inclusive naquilo que é o julgamento. Então, se apresenta uma falsa testemunha, o texto vai dizer que os juízes vão averiguar bem o que está acontecendo. Então, o juízo, o julgamento nunca poderia ser sem provas, sem uma averiguação, sem uma investigação prévia. As testemunhas tinham que ser pelo menos duas, mas se alguma testemunha se apresenta, ou se várias testemunhas se apresentam, e aquilo é falso, aquilo não tem coerência, não tem argumentação, não tem provas e tudo, aquilo que aquela testemunha, ou que aquelas testemunhas que se apresentam, queriam fazer contra aquela pessoa que estavam acusando, aquilo vai recair sobre elas mesmo, porque é um falso testemunho. Então Deus, Ele quer que a justiça esteja implantada e seja exercida em todos os níveis da sociedade, e não se pode aceitar de maneira nenhuma o falso testemunho, o suborno ou qualquer outra coisa. Nesse sentido, porque Deus é o Deus que ama a justiça, e Ele mesmo, Ele, o Senhor, é o justo juiz, e Ele, como justo juiz, não aceita de maneira alguma, em hipótese alguma, a injustiça, a testemunha falsa, a mentira. E lembre, irmão amado, o pai da mentira, aquele que gera mentira, aquele que faz a mentira nascer, que semeia mentira, que propaga mentira, é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o genitor da mentira. Então, que longe de nós esteja o aceitar qualquer falso testemunho. Cuidado, às vezes, e principalmente nessa época de fake news, nós recebemos tantas informações, tantos áudios e vídeos. Não fique propagando nada disso, sem que você tenha a plena certeza, por sites confiáveis, de que aquela informação é verdadeira, porque você pode jogar o nome da pessoa, a imagem de pessoas ou de instituições no lixo, e Deus abomina a mentira, porque Cristo, o nosso Senhor, Ele é a verdade. Então, veja o contraste aqui entre o justo juiz, a própria verdade, o Deus de toda justiça. O trono de Deus é a justiça, a base do trono de Deus é a própria justiça, é a própria verdade. Então nós somos filhos da luz, nós não podemos propagar nada diferente a não ser a própria verdade. No capítulo 20, o texto sagrado vai falar de um tema delicado aqui, que são as guerras. E as guerras são inevitáveis. Deus, Ele vai tentar organizar essa situação de guerras. Se Deus chegasse e dissesse assim: olha, vocês devem parar de guerrear entre si, os homens vão continuar guerreando, as guerras sempre aconteceram, elas não param de acontecer, né? E as guerras deixarão de existir no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde toda espada se tornará um arado, né? Ela no lugar de fazer a morte, ela vai plantar, enfim, vão ser instrumentos para edificar
edificação da nação. Então, as guerras terão fim no reino do Senhor da glória. Mas enquanto o ser humano está aqui, os reinos desse mundo estão aqui, as guerras vão acontecer, as inimizades, as invasões, enfim, isso tudo é inevitável que aconteça. Então Deus vai regulamentar algumas coisas, Deus vai dar alguns pontos de justiça em torno disso daqui. Então, quando você lê o texto sagrado, você não fica pensando que Deus está a favor da guerra. Não, Deus está regulamentando algumas questões aqui, diante dessa injustiça, diante da guerra, diante dessas questões, porque o reino dos homens, o reino do mundo não é perfeito. O reino perfeito é o dele, na eternidade, na glória. Então teremos um reino pleno, perfeito. Então, como agir? A primeira coisa é que quando o povo de Israel fosse à guerra, eles deveriam ir com coragem, eles não deveriam ter medo, porque o Senhor está com eles, e mesmo diante de invasões, mesmo diante de batalhas que eles fossem enfrentar, o Senhor estaria junto a eles, o Senhor guerrearia com eles, o Senhor estaria dando vitória a eles. Mas aí eles então teriam que ver pessoas que estavam livres da obrigação da guerra, né? Por exemplo, alguém que ia ser um recém-casado ou que ainda estava noivo, iria casar dentro de pouco tempo, ele não iria à guerra, ou recém-casado também não iria à guerra. Um homem que estava construindo uma casa e ainda não havia morado nela, ou plantado uma vinha, enfim, essas pessoas estavam livres da obrigação de ir à guerra. Mas também o texto sagrado fala de covardes, de pessoas tímidas, no sentido de tímido aqui, de covarde, que não quer ir para a guerra, ou que tem medo da guerra. Esses homens não deveriam ir para a guerra, porque senão eles iam enfraquecer, eles iam derreter o coração dos seus irmãos, por causa do medo que estava no coração deles. É isso, por exemplo, que Gideão faz, né? Ele cumpre a palavra de Deus, ele chama todos os homens, diz: quem está com medo, vai embora. Não fica aqui não. Então é melhor você ter poucos soldados e corajosos do que ter muitos soldados e a maioria tendo medo, né? Então chamar realmente para a batalha aqueles homens que iriam guerrear com afinco, né? Você chega na cidade onde você vai batalhar e oferece paz àquela cidade. Veja, Deus não quer um derramamento de sangue. Deus não quer simplesmente a batalha pela batalha, a guerra pela guerra. Não, você oferece condições de paz. Não havendo condições de paz, então opera-se com a guerra. E aí então você vai ficar com os despojos, você vai ficar com aquilo que a cidade tem de riquezas, mas Deus faz um alerta: você não vai destruir a natureza que está em torno daquela cidade. Então, geralmente, era o que acontecia. Uma nação ia lutar contra outra e destruía toda a natureza que estava em torno. Cortava as árvores, assoreava os rios, derrubava as edificações. Deus está dizendo: não faça isso. A sua guerra não é contra as árvores, a sua guerra não é contra a natureza. Deixa a natureza aí. Se você precisa de madeira, corte árvores que não são frutíferas, ok? Deixa as árvores frutíferas, corte as árvores que não são frutíferas para fazer instrumentos de guerra ou para fazer lenha, enfim. Mas veja, a maldade do ser humano é para vir para arrebentar com tudo. Deus está dizendo: não, calma aí, você não vai guerrear contra as árvores, não são como homens contra as quais você vai lutar. Então Deus começa a colocar certos parâmetros para que o ser humano, na sua ânsia de ódio, destruição, sede de poder, saia arrebentando com tudo. Então Deus vai colocando limites aqui, parâmetros. No capítulo 21, há uma justiça diante da violência que precisa ser pautado também. O morto que está na beira do caminho, que foi o que eu falei no capítulo 19, mas
aqui eu coloquei o capítulo 21 na frente do 19 lá, então eu vou voltar um pouquinho, porque eu já expliquei a questão da pessoa, do cadáver achado no meio do caminho, mas o capítulo 19 fala do homicídio culposo ou doloso. Então, por exemplo, alguém está no meio numa situação em que está na floresta e lá com o machado, trabalhando com o seu amigo, com o qual nunca teve nenhuma rixa, não teve nenhuma desavença, e de repente o machado sai, né, da cunha, sai do machado, aquela parte de metal sai, desloca e bate, mata o outro. Houve aí um homicídio culposo, não houve dolo, não houve intenção, não houve maldade aí. Então essa pessoa vai ter uma cidade de refúgio para onde ela vai. Então, para que ela não seja morta pelos parentes dessa pessoa que morreu, mesmo que não houvesse culpa, mesmo que eles fossem amigos. Então, esse tipo de acidente, a lei mostra que você não deve matar essa pessoa que infelizmente num acidente acabou matando a outra. Mas se houve dolo, né? se existiam brigas, rixas, se foi por maldade, se a pessoa assume o risco, aí não, aí essa pessoa que matou vai pagar com a própria vida. Então existe uma distinção entre o homicídio culposo, onde não existe a intenção de matar, e o crime, e o homicídio doloso, onde existe o dolo, existe realmente a intenção de matar. Então Deus bota uma distinção nisso e faz 3 cidades para que esse que matou sem culpa possa viver lá e ser protegido pelos juízes daquele local e ser protegido para que o vingador de sangue, isso é um parente daquele que morreu, não possa ir até esse que tenha sem querer, né, matado o outro. Mas se aquele que cometeu um assassinato, um homicídio de forma dolosa, isso quis matar, e se ele se esconder numa cidade dessa, os juízes da cidade vão pegar esse homem e vão entregar ao vingador de sangue que vai matá-lo. Então assim, não se aceita de forma alguma que alguém que tendo matado com intenção, né, com dolo, fique impune. Pelo contrário, essa pessoa vai ser punida, como o texto vai dizer, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, ok? Então, isso é importante para que haja não a extinção da criminalidade, porque isso humanamente falando, é impossível por causa do pecado na vida do ser humano, mas haja uma diminuição sensível, né, na questão dos crimes com a pena de morte. Então o ponto da pena de morte é esse, não é extinguir, né, os crimes, mas é fazer com que se diminua sensivelmente, né, o crime, né, o assassinato aí, de pessoas. Voltando então lá para o capítulo 21, ok, vai entrar num ponto delicado aqui agora, capítulo 21, são mulheres que são cativas de guerra. Veja, ele estava falando da guerra, você vai fazer guerra e tudo, e nesse momento de se fazer a guerra, e você venceu a batalha, o que se vai fazer com as mulheres que sobreviveram? Porque quem vai para a batalha são os homens morrem na batalha, e aquelas mulheres que ficaram na batalha. E aí o texto coloca uma questão hipotética, que diz que você olhou uma mulher que ficou ali viúva, enfim, prisioneira de guerra, e você se afeiçoou dela, você gostou dela, sua alma se afeiçoou dessa mulher. O que você vai fazer? Então, aqui é uma situação complicada. O que se faz com as mulheres que são prisioneiras de guerra? O que normalmente as nações daquela época faziam era fazer dessas mulheres escravas de guerra,
produzir algum tipo de violência sexual durante a própria guerra, quando invadiam, e aí então os homens acabavam, o que a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa horrível de homens estuprando mulheres, aquela coisa terrível. Deus fala, olha, você não vai fazer isso. Isso é completamente errado, porque Deus abomina o estupro. E o estuprador, seja ele quem for, ele paga com a própria vida. É pena de morte o estupro. O homicídio doloso, né, que é a intenção, é punido com pena de morte. O estupro, o adultério, enfim, vários crimes são punidos com pena de morte. E o estupro é um deles. Deus não permite esse tipo de coisa. Então, como é que Deus vai regulamentar essa situação de mulheres que estão sendo prisioneiras de guerra? Então, primeira coisa que Deus vai dizer, olha, você vai deixar ela guardar o luto por 30 dias. Então, você vai trazer ela para sua casa e você vai respeitar essa mulher, o luto dela. Você vai deixar essa mulher chorar toda aquela situação por 30 dias. Depois, você vai casar com essa mulher. Ela não vai ser sua escrava sexual, ela não vai ser um instrumento sexual que você vai ter, ok? Pelo contrário, você vai casar com essa mulher. Ela vai ser sua esposa. Ela não vai ser um objeto sexual, uma escrava sexual, que era o que normalmente acontecia. Então veja, Deus coloca essa mulher. A primeira coisa, Deus olha para a questão emocional que ela se encontra, do luto dela. Segunda coisa, Deus coloca essa mulher como uma esposa e dá a ela uma dignidade. A esposa tem direitos, a esposa tem deveres, a esposa tem herança, enfim, coloca essa mulher dentro de um estado também de proteção. No lugar dela ser uma escrava sexual, ou o cara abusar da mulher e usar a mulher, não, você não vai fazer isso. Então veja, o ideal é que a guerra não acontecesse, óbvio, né? E que nada disso acontecesse, óbvio. Mas dentro dessa situação, Deus coloca uma regulamentação para que haja um estado de proteção das mulheres, que são a parte mais frágil aí em toda essa situação. Então você vai deixar que ela guarde o luto, depois você vai casar com ela, e o texto vai dizer que se não der certo o casamento, você vai deixar essa mulher ir livre, você não vai vendê-la como escrava, tá bom? Então assim, veja, o correto é que não houvesse nada disso, mas dentro dessa realidade inevitável, Deus está protegendo a parte mais frágil, no caso, as mulheres, ok? Outra coisa que acontece também, que Deus vai falar do direito da justiça, é que o homem naquele então tinha várias mulheres. E claro, esse tampouco é o ideal, infelizmente é o coração humano. O cara tinha 2, 3 mulheres ou até mais. E geralmente o cara tinha uma esposa preferida, ele tinha uma mulher que ele amava mais. Então não sei por que ele pegava outras mulheres, né? Mas, ok? Não é o ideal, mas no Novo Testamento já entra no ideal. E o ideal já passa por parte do pastor. Ele é marido de uma só mulher. O pastor se torna o padrão para os outros homens da comunidade que são cristãos, para que eles também entrem no estado da monogamia, isso é, tenham apenas uma mulher. Então no Novo Testamento isso vai se adequando mais, mas no Antigo Testamento, dentro daquela realidade de um homem ter várias esposas, e geralmente ele tinha uma esposa preferida, e o filho dessa esposa era o filho preferido, claro, era o filho da mulher que ele amava. Então o que acontece? Deus está dizendo, se o filho seu primogênito, o homem, primeiro homem que você teve como filho, não é dessa mulher, mas é de uma mulher, de uma esposa sua, que não é a esposa amada, você vai dar o direito a ele de filho primogênito. Por quê? Porque o filho primogênito, ele representa o pai, ele lidera a família na ausência do pai, ele se responsabiliza pela família, é o que mais trabalha,
né? E cuida de todos os negócios do pai, mas ele recebe porção dobrada dos outros filhos na herança. Então, por exemplo, se um homem tinha 4 filhos, a herança do pai era dividida em 5 partes, porque 2 era do primogênito. Então, o primogênito recebia porção dobrada da herança. Então, o que Deus está dizendo aqui é que não é justo você favorecer um filho, porque ele é filho da sua esposa amada, da mulher que você mais ama, e é o filho que você mais gosta. Não é justo com os outros filhos você favorecer esse em detrimento dos outros, ok? E principalmente daquele que é o primogênito. Então você não pode fazer, Deus é justo, então Deus vai corrigindo esse tipo de atitudes, que nós vamos vendo aqui, por exemplo, no caso de Jacó e Esaú, quando Esaú, que é o filho mais velho, vende a primogenitura e todo mundo fica sabendo, principalmente seu pai, ele é o primeiro que fica sabendo dessa situação, mas o pai em secreto, né, chama o filho para abençoá-lo, e aí é toda aquela história. Outro ponto, aí no capítulo 21, versículo 18, é o filho rebelde, desobediente, dissoluto, bêbado, que mesmo sendo corrigido pelo pai e pela mãe, com palavras, sendo corrigido também fisicamente, disciplinado, o filho não obedece os pais de jeito nenhum. Pelo contrário, ele continua numa vida dissoluta, inútil, não trabalha, não faz nada, pelo contrário, está envolvido na marginalidade, é alguém que está viciado, que está bebendo, ele é o que o texto está colocando aqui como parâmetro. O que os pais vão fazer? Então, a ordem bíblica aqui é, dentro da nação de Israel, tomar esse filho, levar diante dos juízes da cidade, e esse filho com certeza já tinha sido alertado por anos. Veja que é um processo não do dia à noite, mas é um processo de anos, que esse filho vem sendo tratado, vem sendo orientado, vem sendo corrigido, vem sendo disciplinado, e sabia que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer, mas mesmo assim está rebelde contra o pai e contra a mãe, não ouve o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, já não tendo mais o que fazer, leva esse filho, que já provavelmente aqui já está na vida adulta, já é um adulto aqui, eles levam diante dos juízes da cidade, e os juízes da cidade então vão matar esse rapaz, esse homem que já está vivendo uma vida inútil, dissoluta, rebelde contra os pais, e já nos vícios, nas drogas, aqui no caso da bebida, ok? Então não se pode manter uma situação dessa. Infelizmente é uma situação muito dura, muito difícil. Os pais, é penoso principalmente para os pais que lutaram uma vida inteira com aquele filho, para que aquele filho obedecesse, mas o texto vai dizer que Deus, fazendo assim, vai eliminar o mal do meio da nação de Israel. Claro, pessoas que não trabalham, que vivem drogadas, desobedientes aos pais, então vai eliminar esse mal no meio da nação de Israel, e o texto diz que os outros filhos vão olhar aquilo e vão temer em seus corações, e não vão viver de acordo com aquela pessoa, como aquele filho rebelde, porque vão temer no seu coração passar pela mesma situação. Felizmente nós temos muito disso na nossa época, e pais estão sofrendo, avós estão sofrendo, inclusive sofrendo maus tratos, são roubados, vivem uma situação difícil, né? Pessoas drogadas dentro de casa, filhos que não trabalham, não estudam, não fazem nada, e tem filhos aí de forma irresponsável, e os pais agora, os avós vão cuidando desses netos, e uma situação terrível, e esses filhos estão envolvidos em drogas, estão envolvidos em criminalidade, colocam em risco a vida da própria família, e há conflitos terríveis porque os irmãos mais velhos ou mais novos não concordam em nada numa situação dessa, a desunião, a briga familiar, isso vira um horror, e isso é muito comum na nossa época. Talvez, diante do mandamento do Senhor,
não é que isso acabaria, mas reduziria significativamente esse tipo de situação, porque filho é para honrar pai e mãe, filho que não honra pai e mãe, com certeza vai se envolver na marginalidade, nas drogas, na inutilidade, e vai ser de mal e de conflito para a sua própria família. E o texto termina do capítulo 21 falando do crucificado, que aquele que é crucificado é maldito de Deus, há uma maldição sobre aquele que é crucificado. E claro, esse texto aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, e foi morrer a pior morte, a morte de cruz. Então esse texto todo, capítulo 19, 20 e 21, diante de tantas coisas terríveis que nós vemos aqui, vemos aquele que foi crucificado, vemos aquele que produz a justiça, vemos aquele que é o referencial para solucionar todo esse estado de injustiça que nós vemos da guerra, da desunião familiar, dos problemas, conflitos com filhos bêbados e inúteis, prisioneiros de guerra, todas essas coisas que o ser humano produz no seu próprio pecado. O ser humano está produzindo todas essas desgraças com o seu próprio pecado, e agora Deus nos chama nesse livro a olhar para o crucificado, a olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor, a olhar para o Salvador, para o Redentor, aquele que se fez maldição em nosso lugar, aquele que assume os nossos pecados e as nossas culpas. E às vezes é isso, irmão, nós olhamos para esse mundo caído, perverso, destruído, há tanta injustiça, há tanta corrupção, há tanta coisa errada acontecendo, e nós olhamos dizendo, meu Deus, qual solução para tudo isso? Há tanta injustiça, há tanta corrupção, há tanta violência, há tanto homicídio, há tanta destruição familiar. E aqui esse texto, que diante de tanta injustiça, termina mostrando para mim e para você que Cristo Jesus é a cruz, que a esperança está naquele que vai ser crucificado em nosso lugar, aquele que vai trazer a plena e mais profunda justiça. Meu irmão, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Que em tudo isso, vendo o mundo caído, uma cultura caída, uma sociedade caída, dentro da política, da economia, das famílias, em todas as esferas, vendo tanta injustiça, que possamos olhar para o justo juiz, que possamos olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador, que vai na cruz por nós, para que estabeleça a justiça em nossas vidas, mas também nessa sociedade. Então pregue o Evangelho numa sociedade tão caída, numa sociedade tão violenta, tão corrupta. Pregue